Olá, pessoal! Braulio Bessa, um poeta, diz assim: acredite, seja forte e não espere pela sorte. Não espere por ninguém, pois de tanto esperar, você pode estacionar e deixar de ir além. Acredite, acredite e não se explique, pois poucos vão entender. Só se compreende um sonho se o sonhador for você. Não pare de sonhar. Um super beijo para vocês. Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou professora de literatura e de redação e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o vestibular da URGS e sobre a prova do Enem. Vou dar algumas dicas para que vocês possam entender melhor a prova e para que vocês possam se sair melhor nos resultados. Começando pela prova de literatura do Enem. A prova do Enem é extremamente interpretativa. Se vocês algum dia já fizeram como teste, pegaram as provas anteriores para olhar, vocês vão observar que tem muito texto e muitas vezes a resposta da questão está justamente no enunciado, porque é uma prova cansativa, é uma prova que tem muita leitura. Então é preciso prestar muito bem atenção naquilo que está dito no texto para que vocês possam responder as questões. O que é importante saber de literatura para o Enem? É claro que os principais conteúdos, como os períodos literários de literatura, vocês precisam dominar, né? Justamente porque essa é a matéria que vai ser cobrada de vocês, mesmo que de forma interpretativa. Então, não se preocupem tanto em conhecer todas as obras ou os principais romances, os principais poemas, porque quando o Enem coloca uma questão em que vocês precisam conhecer o texto, eles colocam o trecho do texto na prova, tá? Então, aprendam quais são os períodos literários, o que é a literatura informativa, o que foi a literatura de formação no Brasil, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, todos esses processos históricos e literários que compuseram, né, a literatura brasileira. É importante saber os principais autores, mas como eu falei, quando eles trazem uma questão em que vocês precisam conhecer a obra, eles vão colocar o trecho da obra ali. A prova de literatura também aborda outros gêneros literários, não só poesia e romance, né? A prova de literatura também traz artes, também traz canções, e justamente essas questões são interpretativas. Então, vocês precisam ler o texto, avaliar aquele texto de apoio ali, e marcar a alternativa mais coerente com as afirmações que foram feitas em relação àquele trecho retirado da obra, ou aqueles versos de alguma poesia, de alguma canção, ou inclusive, né, uma obra de arte que está sendo colocada ali, tá bom? Então, prestem muito bem atenção nos enunciados, leiam o texto com atenção. Eu diria para vocês focarem bastante no estudo do romantismo e do realismo, porque no século XIX, né, quando esses períodos literários se manifestaram, justamente caem mais no Enem esses dois movimentos artísticos. Do século XX, eu indicaria para vocês um movimento que ficou conhecido como pré-modernismo e, posteriormente, o modernismo, porque são conteúdos que todos os anos aparecem na redação, aparecem na prova de literatura de alguma forma, tá? Então, o que vocês precisam saber sobre o romantismo e o realismo? Eles começaram a acontecer aqui no Brasil na primeira metade do século XIX, se estenderam até a segunda metade. O romantismo apresentou uma série de autores, mas trouxe como característica especialmente o nacionalismo, o sentimentalismo, esse amor ideal, amor impossível. Também tentou recuperar, né, uma identidade nacional no Brasil. É importante que vocês saibam essas diferentes classificações, porque romantismo não fala somente de amor, isso é um equívoco. O romantismo também é um período muito saudosista, um período em que os autores buscavam se reconectar com as suas origens, com as tradições indígenas, com a construção de um projeto nacional, né? Por isso existem vários romances em que idealizam a figura
dos indígenas, como os romances do José de Alencar, por exemplo. Então, esses objetivos dos períodos literários são importantes para que vocês saibam qual que era o objetivo do romantismo em caracterizar os indígenas nas suas obras, qual que era os objetivos dos poetas românticos em falar do amor dessa maneira como algo impossível, algo idealizado, algo que gera sofrimento. Quem eram os poetas ultrarromânticos, né? Por que o tédio e a melancolia eram tão fundamentais nas obras deles? Essas perguntas vocês precisam se fazer, porque isso vai aparecer no Enem. O realismo também sempre cai na prova, que é um período que foi muito marcado pela construção da obra do Machado de Assis, o nosso grande escritor brasileiro. Então, o realismo é um período em que mostra, como o nome já diz, a realidade, ou seja, faz um recorte, né, da realidade, pensando nessas percepções da sociedade de uma maneira muito crua, muito dura, com muita ironia, mostrando que as pessoas não são idealizadas, o que era feito lá no romantismo, mas que as pessoas cometem erros, que as pessoas podem ser corruptas, porque todos somos corruptíveis. Então, essas informações são importantes. E já na virada, né, como eu falei para vocês, do século XX, eu apostaria em pré-modernismo e modernismo, são dois períodos muito marcantes. O pré-modernismo é um nome que eu não gosto muito, mas assim ficou conhecido, um período em que, por exemplo, Lima Barreto escrevia e tentava recuperar esse nacionalismo que foi proposto pelo romantismo. Inclusive tem um livro incrível chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma. E no modernismo a gente tem, para alguns autores, 3 fases, para outros 2 fases, mas é importante que vocês possam conhecer esses 3 momentos. O primeiro momento do modernismo é aquele que inicia, né, o movimento com a Semana da Arte Moderna. Então, é a proposição de uma literatura que seja muito mais acessível ao povo, que traga essa identidade do Brasil na sua arte, mas com uma linguagem possível para que todos nós possamos entender o que a arte nos provoca, o que a arte nos oferece. Justamente porque antes desse movimento existia um período literário chamado parnasianismo, né? Ele cai pouco no Enem, mas é importante para vocês saberem essa passagem do parnasianismo para a primeira fase do modernismo, porque no parnasianismo a poesia era muito estética, né? O que importava era a forma, não necessariamente aquilo que a pessoa iria sentir na leitura, o quanto ela iria entender daquilo, mas sim a forma. É como se a poesia fosse uma obra de arte, uma escultura. Já no modernismo, a proposta é que o poema seja passível de ser entendido e sentido por todos, né? Não só aqueles que tinham acesso às obras, às leituras, enfim, que todos pudessem se identificar e fazer uso da arte no Brasil. Já no segundo momento do modernismo, que se chama modernismo segunda fase, a gente tem um movimento que ficou chamado, né, de produção de romances históricos. A gente tem uma série de autores que é o chamado romance de 30, que produziram obras pensando sobre as dificuldades e as peculiaridades de diferentes regiões aqui do Brasil, porque apesar de sermos todos pertencentes ao mesmo país, cada região possui a sua especificidade, assim como possui as suas desigualdades sociais. Então, temos autores que falam, por exemplo, das misérias, né, e das tristezas do sertão. A gente tem aí nesse movimento um grande autor chamado Graciliano Ramos. Vidas Secas é uma obra super importante para vocês conhecerem, porque volta e meia ela já apareceu no Enem. A gente tem também aqui no Rio Grande do Sul um cara chamado Érico Veríssimo. A saga mais conhecida dele é O Tempo e o Vento, né, O Continente, que vai recontar a nossa história, a história da formação aqui do Rio Grande do Sul, a partir da família Terra Cambará. Então, essas narrativas, esses romances históricos e o Romance de 30, que são narrativas que se propõem a pensar sobre as dificuldades de diferentes regiões do Brasil, marcam essa segunda fase do modernismo, que é muito importante para a consolidação do movimento, né? A gente tem também uma mulher super importante que produziu um livro chamado O 15, que é a Raquel de Queiroz. Então,
todo esse olhar para o sertão é trazido a partir de Vidas Secas, o 15, cada um falando de problemáticas diferentes, né, da região do sertão, das secas, da dificuldade de se manter sem uma estrutura social adequada. A gente tem também, na segunda fase do modernismo, muita gente produzindo poesia, aí que surgem os grandes poetas como Drummond e Vinícius de Moraes. Então tem muita coisa mesmo na literatura, mas é importante de vocês conhecerem um pouquinho de cada um desses períodos e não se preocuparem tanto com o nome das obras ou com o enredo de todas as obras, porque é muita coisa para vocês aprenderem, né, e revisarem até o Enem. Para o Enem, foquem mais, então, nos objetivos e nos pressupostos de cada período literário. Falando sobre a prova de literatura da URGS, né, como que ela se estrutura? A URGS tem 12 leituras obrigatórias, e vocês precisam conhecer todas. Por mais que vocês não consigam fazer a leitura dessas 12 até a prova da URGS, que está prevista para final de março, né, de 2021, ainda não foi oficializada essa data, mas está prevista para. Mesmo que vocês não consigam fazer a leitura dessas 12 obras, é importante conhecê-las, tá? Porque mais ou menos de 70% a 80% da prova da URGS, são 25 questões de literatura, são sobre as leituras obrigatórias. Então, vocês precisam garantir essas questões, né, das 12 leituras. Deem bastante foco para as últimas 4 obras que foram incluídas, porque no primeiro ano em que essas obras aparecem, tem mais questões sobre elas, geralmente 2 questões de cada uma dessas obras, aí já são 8 questões da prova de 25, né? Além das leituras obrigatórias, a URGS também coloca questões sobre outras leituras, tá? Então, vocês já vão ter estudado os períodos literários para o Enem, o que é super importante, mas, ao contrário do Enem, a URGS gosta de focar bastante nas obras, mesmo que não sejam as obras obrigatórias, né, as leituras obrigatórias do vestibular. Então, os romances vão aparecer, ou melhor, os períodos literários vão aparecer nas questões, mas geralmente a URGS faz perguntas em que aparecem uma característica do período literário e o nome de uma obra. Tem uma questão que é tradicional, que nos últimos 10 anos ela só não apareceu em um vestibular, que é uma questão em que eles pegam pelo menos 4 obras, e aí de diferentes períodos literários, obras que são, dessas 4, no geral, 3 são super conhecidas, pegam uma que é pouco estudada, e aí fazem 2 colunas. De um lado, eles colocam o nome da obra e o nome do autor, do outro lado, eles colocam em uma frase um enredo muito sintético daquela obra. E aí vocês precisam fazer a ligação. É uma questão possível de ser feita, mesmo que vocês não tenham lido todas as obras da literatura brasileira do século XIX ou do século XX? Sim, é possível, porque, no geral, a gente consegue fazer por exclusão, né? A gente vê que tem algumas questões, algumas alternativas ali que são muito absurdas, então a gente consegue fazer essa conexão. Eles colocaram, por exemplo, um ano, pegaram obras do modernismo e do realismo brasileiro e fizeram essas colunas para que fossem marcadas, mas colocaram obras que são bem conhecidas. Então, colocaram, por exemplo, do modernismo, o livro do Dionelli Machado, intitulado Os Ratos, e aí colocaram um enredo muito sintético em uma frase que se tratava de um romance em que um cara devia dinheiro para o leiteiro e saía em busca de pagar essa dívida. É um enredo, né, um resumo muito sintético da obra, mas realmente é fiel àquilo que a obra propõe, então já dava para fazer essa conexão. E o romance menos conhecido nesse ano que eles colocaram é um que se chama O Bom Crioulo, né? É pouco conhecido porque, no geral, no realismo as pessoas estudam mais o Cortiço ou o Mulato, mas O Bom Crioulo é um romance super importante do Adolfo Caminha, inclusive é o primeiro romance LGBTQ+, da literatura brasileira, né? Porque aborda na sua centralidade o relacionamento entre 2 homens marinheiros, um homem negro e um homem branco. É uma obra muito violenta, existem séries
de episódios ali de tortura, inclusive de violência física, violência psicológica, mas é uma obra extremamente importante até para a gente pensar todo esse contexto homofóbico e racista que ainda existe no Brasil do século XXI. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu acho importante que vocês façam uma lista. Quais são as obras, as principais obras, as obras mais conhecidas de cada período, né, literário? Então, do romantismo, quais são as obras que mais se destacaram? Lucila, por exemplo, do José de Alencar, precisa entrar aí nesse checklist de vocês. Em 2012, essa questão que eu falei que é padrão em quase todos os anos de vestibular, eles fizeram somente com obras do romantismo. Então caiu, ou melhor, desculpem, obras do romantismo e do realismo. Então caiu Lucila, Dom Casmurro, que é do realismo, né? Dom Casmurro, que são obras super conhecidas. Colocaram Inocência, do Visconde de Taunay, que é uma obra menos conhecida, mas era fácil de fazer, porque se a gente conhecia Lucila e Dom Casmurro, sabia mais ou menos do que falava, conseguia fazer essa ligação. Então, peguem do romantismo, quais são as principais obras, o que tem no realismo que mais se destaca, quais são as obras que se destacam lá no naturalismo, né? Quais são as obras que se destacam no modernismo do romance de 30? Essas questões que eu digo para vocês aparecem somente romances, tá? Nunca vi essa questão com poesia. Então, foquem mais nos romances e certamente leiam as leituras obrigatórias. E agora, falando um pouquinho para vocês sobre a redação, vamos pegar primeiro a redação do Enem. A redação do Enem é uma redação fácil de fazer, porque, infelizmente, ela tem um modelo pronto. Eu não gosto muito dessa dinâmica, porque o fato de escrever uma redação e poder defender um ponto de vista seria para que vocês pudessem exercitar a capacidade crítica, né, e argumentativa que vocês têm e que é tão importante, né, para que sejamos sujeitos críticos e conscientes da nossa realidade. Mas o Enem prefere que vocês façam tudo dentro de um modelinho mais ou menos pronto. Então, quais são as dicas que eu dou para vocês em relação a esses modelos? Em primeiro lugar, que vocês possam apresentar o tema de vocês a partir de um repertório sociocultural. O que é um repertório sociocultural? São coisas que vocês leram, que vocês viram, que vocês buscaram de dados para poder apresentar o tema. Então, ao longo do texto de vocês, tentem colocar pelo menos 3 repertórios socioculturais. O que isso quer dizer? Coloquem um na introdução. Então, se o tema é democratização do acesso ao cinema, que foi o último tema do Enem, qual é o repertório que eu posso lançar mão para apresentar o meu tema? De onde que eu sei que o cinema não é algo democrático no Brasil em 2020, em 2019, que foi o caso da prova ano passado? Então, eu vou pegar um repertório, vou usar uma série, vou usar um filme que mostre mais ou menos esse contexto para que eu possa apresentar o meu tema e apresentar as minhas teses. Onde eu vou usar os outros 2 repertórios que são importantes, como consistência do meu argumento. O que é uma consistência argumentativa? Isso vocês vão usar na URGS também. Consistência argumentativa é aquilo que eu lanço mão para defender o meu ponto de vista. Porque eu vou fazer um texto em que eu só afirmo coisas, né? Isso não é um texto dissertativo argumentativo. Eu estou afirmando com base no quê? O que eu li, o que eu estudei para fazer essa construção de pensamento. Então, eu preciso trazer essa referência para a banca. Bom, eu posso dizer que o cinema não é democrático no Brasil, ou melhor, o acesso ao cinema não é democrático, porque o preço dos bilhetes são muito caros. É muito caro o preço do bilhete. De onde que eu tirei isso? Bom, tem uma informação, tem uma notícia que mostrou isso aqui, tem o dado que está na prova, tá? Lembrando que vocês podem usar somente uma referência dos textos de apoio. Vocês não podem usar mais do que uma, tá? Então, um texto de apoio pode ser usado sem desconto, desde que seja uma paráfrase. Vocês não podem copiar integralmente o que está na prova, mas vocês podem dizer com as suas palavras aquilo que o texto de apoio trouxe em somente um momento do texto, tá? Outra coisa que é super importante de vocês considerarem no Enem é o uso dos nexos coesivos. Façam uma lista de conectivos e advérbios que tem como função essa articulação do texto, porque existe uma competência, que é a competência 4, que avalia somente o uso dos conectivos, né, dos articuladores textuais na redação.
Então, sendo assim, em primeiro lugar, além disso, ademais, portanto, logo, então, contudo, todavia, todos esses articuladores textuais organizam as ideias de vocês no texto. Tentem usar, no mínimo, 2 conectivos por parágrafo, tá? No mínimo. O ideal é que vocês usem 2 na introdução, 3 no D1, 3 no D2 e entre 2 e 3 na conclusão, dependendo do número de frases que vocês tenham. Evitem de fazer períodos muito longos, né, no Enem, frases longas. Tentem articular melhor as ideias de vocês de maneira objetiva, de maneira sintética, porque a correção do Enem é feita de maneira muito rápida, né? O texto é lido de maneira muito rápida, são muitos textos para serem corrigidos, então deixem tudo o mais claro possível na redação de vocês, para que o corretor não tenha dúvidas. E, por fim, sobre a redação do Enem, é importante dizer que a conclusão é uma proposta de intervenção. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos aqueles problemas que vocês apontaram no texto sobre o tema precisam ser resolvidos, né? Então, se eu digo que a democratização do acesso ao cinema, ela não é possível, porque, problema 1, faltam salas de cinema no interior. Problema 2, o preço do ingresso ao cinema é muito caro, eu preciso resolver esses problemas. Como que eu vou resolver o problema dessa falta de salas de cinema? Eu preciso construir cinema nas cidades onde não tem. Então, eu vou arquitetar uma proposta, né, que chegue a esse objetivo para que as pessoas do interior também tenham acesso ao cinema. Como que eu vou proibir, ou melhor, como que eu vou resolver o problema do preço do ingresso? Então, eu vou tabelar um preço de que não pode passar de R$5 o valor do ingresso, de R$10. Determinados grupos sociais vão ter desconto ou não vão pagar pelo ingresso. Tudo isso vocês precisam dizer, né? Porque vocês estão levantando os pontos problemáticos sobre o tema, então vocês precisam resolver. Não se esqueçam que vocês precisam resolver todos os problemas, né, que aparecem no texto, por isso que cada argumento de vocês tem que ser um problema, no máximo 2, um para cada parágrafo de desenvolvimento. E da proposta de intervenção, vocês precisam ter 5 elementos. Quais são eles? Um agente, ou seja, quem que vai colocar em prática essa ação, a própria ação de vocês, né? O que precisa ser feito para resolver o problema, o objetivo, por que eu preciso fazer isso, o meio, como que eu vou fazer com que a minha ação chegue no meu público-alvo, e o detalhamento, ou seja, caso esse agente pegue essa proposta de vocês, vamos supor que vocês sugeriram que o Ministério da Educação precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Bom, o ministro da Educação, hipoteticamente, vai pegar a proposta de vocês. O que ele precisa saber para começar esse projeto? Isso vai aparecer no detalhe. É essa informação adicional que vocês vão dar, né, no texto, que vai caracterizar a proposta de vocês e vai permitir com que o agente entenda aquilo que vocês estão propondo, tá? Essa parte da proposta, ela pode parecer um pouco mais difícil, mas é importante ter os 5 elementos e que a proposta fique clara, não fiquem enchendo linguiça, sejam objetivos, sejam reflexivos, mostrem para a banca que de fato vocês estão pensando numa resolução do problema, tá? E pensem em quais ações vocês vão sugerir, porque é muito comum de aparecer assim, bom, se o problema é falta de acesso ao cinema, chega lá na proposta de intervenção, as pessoas sugerem palestra. Não, a gente precisa dar palestra nas escolas, só porque é um modelo pronto que já existe. Essa coisa de palestra na escola para resolver o problema da democratização do acesso ao cinema não existe, né? Não adianta dar palestra na escola, precisa resolver o problema de forma efetiva. Então, mostrem que vocês estão se importando com aquele problema, que vocês querem resolvê-lo, tá? Pensando na redação da URGS agora. A redação da URGS é um pouco mais difícil, porque ela cobra bastante, né, o uso da gramática normativa, ela desconta bastante, na verdade, esses erros ortográficos, sintáticos, semânticos, mas especialmente em função da estrutura da redação, que é um pouquinho mais complexa. A redação da URGS vai avaliar o candidato em 6 habilidades, que é o tipo textual, a organização do texto, o desenvolvimento do tema, a qualidade do conteúdo, a coesão e o investimento autoral, tá?
Eu vou falar para vocês do investimento autoral, porque eu acho que é aquele que as pessoas menos falam e menos conhecem, é o que mais é cobrado, é o que mais diferencia a URGS do Enem. Na redação da URGS, o investimento autoral também seria esse uso do repertório sociocultural, né? Uma das formas de usar o investimento autoral seria isso, usar um repertório sociocultural. Mas que repertório é esse? É aquele que dê um investimento no texto, ou seja, é aquele que faça sentido para aquele tema, é aquele que mostre quem vocês são enquanto autores. Então, por exemplo, é muito importante que vocês possam utilizar os livros que vocês leem, as séries às quais vocês assistem, os filmes também aos quais vocês assistem, documentários, as músicas que vocês gostam para defender o ponto de vista, tá? Na URGS não é interessante usar dados porque os temas, na verdade, não têm muita relevância para que vocês possam comprovar com dados. No geral, os temas da URGS querem muito mais dialogar com a cultura, né, com a arte, do que, de fato, com uma pesquisa pronta que vocês só vão lá, dão um Ctrl+C, Ctrl+V e colocam no texto de vocês. Então, pensem, bom, se o último tema, por exemplo, da URGS foi um texto muito interessante que vocês tinham que escrever a redação, pensando numa crônica em que se propõe a seguinte questão: a música brasileira está ficando melhor ou está ficando pior ou não? Né? Essa era a grande questão, porque o jornalista Leonardo Lixotti levantou uma série de falas de pessoas, de músicos, em relação ao funk e o sertanejo. Alguns acham que a música brasileira está ficando pior em função desses gêneros, outros dizem que essa fala de que está ficando pior é um movimento sintomático de uma sociedade racista, né? E tem, inclusive, um professor muito interessante nesse texto que comprova o fato de que esses gêneros produzidos dentro das comunidades são marginalizados porque são produzidos exponencialmente por pessoas negras, e ele faz a comparação, por exemplo, do funk com o samba, como foi o surgimento do samba e como é hoje, como lidamos com o funk. Então, como eu vou comprovar o meu argumento de que sim, a música está pior ou não, a música não está pior? Vocês poderiam seguir, por exemplo, esse caminho desse professor que foi fazendo a comparação entre o samba e o funk. Vocês podem trazer artistas, né, negros que são funkeiros e que são discriminados em função da sua música, mas também em relação a essas questões raciais que existem no Brasil até hoje. Vocês podem trazer o histórico do racismo, né, desde o processo de escravização das pessoas negras no Brasil, e fazer essa comparação como o racismo é estrutural e como ainda ocorre e vai ocorrer por muito tempo se nós não construirmos uma sociedade antirracista. Então, todas essas concepções, né? Quais são os filmes que vocês viram que falavam dessa temática? Que músicas vocês podem utilizar para comprovar o argumento de que a música não está pior? Na verdade, essa fala é uma consequência do racismo que existe no Brasil. Teve um ano, inclusive, que a URGS perguntou o que era estilo. Como que vocês vão dizer o que é estilo? Essa é a pergunta. O que é estilo? É muito subjetivo, pode ser qualquer coisa. Então, o argumento de vocês pode ser justamente, né, essa definição. Estilo é vestir-se conforme a sua personalidade. Estilo é mostrar uma identidade naquilo que faz. Como eu sou professora de literatura, eu pensaria o estilo a partir dos períodos literários, por exemplo, a partir dos inúmeros gêneros e subgêneros literários. O que é um estilo na escrita? Né? Quem gosta de futebol poderia falar o que é o estilo no jogo, no futebol. O que é jogar... Eu não entendo nada de futebol, tá? Mas vocês vão entender o que eu estou falando. O que é jogar conforme fulano e conforme Beltrano, né? O que é jogar segundo a Marta, segundo Pelé, Maradona? O que é estilo para essas pessoas, né? Vocês poderiam falar do estilo na música, funk, sertanejo. Vocês poderiam falar sobre o estilo na culinária, na vestimenta, o que vocês quisessem. Então, o que seria o investimento autoral? Esses recursos de exemplos que vocês vão trazer para o texto para comprovar os argumentos. No meu caso, meu investimento autoral seria trazer livros, né, de literatura que comprovassem essas diferentes
manifestações do estilo de escrita em livros diferentes, em períodos diferentes. Eu poderia, inclusive, fazer uma análise do estilo de escrita de um autor homem e de uma autora mulher, ambos caracterizando personagens femininas. Como as mulheres são representadas pelos homens na literatura do século XIX, como as mulheres são representadas pelas mulheres na literatura do século XIX. Aqui eu tenho investimento autoral. Vocês percebem que isso só é possível porque é algo que eu conheço e algo que eu gosto de estudar e de escrever. Então, eu vou buscar algo que seja do meu estilo, né? Do meu investimento para comprovar o que é estilo. O tema, o que é estilo, é igual para todos nós. Mas a resposta a isso vai depender muito de quem nós somos, do que nós gostamos, né? E do que nós lemos. Queridos, eu falei muita coisa em pouco tempo, porque eu não queria também transformar essa videoaula em algo muito gigante. Espero não ter cansado vocês, espero que vocês tenham conseguido acompanhar o meu raciocínio, porque eu sei que eu falo muito rápido e eu me empolgo bastante, porque gosto muito de trabalhar com o que eu trabalho. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, se querem seguir dialogando comigo, vocês podem me procurar nas minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Professora Bruna, eu posto várias dicas ali de livros, inclusive, falo de literatura, dou dicas de redação URGS e Enem, tem bastante conteúdo lá, deem uma olhada, mas também sou muito mais ativa no meu Instagram, que é @profissionalbrunadornelles, me procurem por lá, acompanhem os posts, que tem várias dicas, e também qualquer coisa, mandem as dúvidas, e aí a gente segue conversando. Uma boa aula para vocês, um bom sábado letivo, espero que tenha dado aí para acompanhar essas dicas e um bom vestibular e bom Enem. Um beijo, foi um prazer conversar com vocês.